Quero que vocês observem comigo. Quando você clica em qualquer parte desta planta, seja aqui, seja no meio, seja na ponta, as quatro plantas são selecionadas. Por que isso acontece? Porque aqui eu tenho um grupo de objetos. Então, observe o seguinte, eu vou clicar aqui neste ponto com o botão direito e aqui temos como desassociar este grupo. E é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou desassociar este grupo agora. Vou clicar. Pronto. Observem como a seleção em azul, o destaque, está agora isolado em cada uma das plantas. Muito bem. Cliquei fora. Vou aproximar aqui da base do meu projeto. E vou clicar novamente em algum ponto dele. Observem que agora cada segmento do desenho está separado. Então agora nós vamos criar a base para a extrusão do nosso desenho. Ou seja, para começar a dar as características 3D a esta planta. Cada segmento dessas retas devem estar fechados e interligados, o que não está acontecendo agora. Se você observa, eles estão separados. Então, para que nós possamos fechar todos esses segmentos, nós vamos utilizar um plugin chamado Make Faces. Primeiramente, nós vamos posicionar a nossa câmera com a visão do alto. Eu vou afastar um pouco o objeto. Se você ainda não tem este plugin, ele deve estar aqui em Ferramentas, Make Faces 1.4. Se você ainda não tem esta ferramenta, você deve ir à nossa área de download e fazer o download deste plugin para utilizar. Muito bem? Então agora eu vou clicar no Make Face e ele automaticamente fecha os segmentos de todos os meus desenhos. Ok? Vamos conferir? Observem que quando eu clico agora na parte interna desta parede, ela é selecionada. Quando eu clico na parte que corresponde ao chão, ela é selecionada de forma individual. Esses processos nem sempre ocorrem de forma completa. Normalmente, quando nós fazemos a importação de objetos do CAD, ele se apresenta para nós com essa cor escura, um cinza um tanto intenso. Essa característica nos diz que a face do objeto está invertida, porque a face principal dos objetos no SketchUp ela é de cor clara. Então nós vamos observar aqui, olhando o nosso objeto por baixo, que aqui ele está claro, portanto a face principal está voltada para baixo. Nós precisamos corrigir isso. Então nós vamos selecionar a parte central aqui do nosso projeto, que é o que nos interessa. Vamos clicar com o botão direito e vamos na opção Inverter Faces. Pronto. Agora a face está voltada para cima, que é o correto. Muito bem. Eventualmente, nesse processo de importação, alguns segmentos do seu desenho podem se apresentar de forma quebrada, ou seja, você pode ter segmentos quebrados e você não consegue selecionar corretamente, por exemplo, as paredes. Então, se você clica
dentro da parede e ela não é selecionada corretamente, algum segmento como este, por exemplo, pode estar quebrado. Então você deve utilizar a ferramenta L de linha ou lápis e estender o traçado novamente sobre essas linhas, pressiona a barra de espaço e confere se o segmento está fechado de forma correta. Se não estiver, L de novo, vá até um outro segmento e clique até que ele se apresente desta forma para você. Ok? Muito bem. Aqui a minha parede externa está corretamente fechada. Observem que aqui eu tenho a frente do imóvel, fechados os segmentos, invertida a face do objeto. Agora eu vou começar a fazer propriamente o meu 3D. Muito bem, terminado de criarmos todas as camadas do nosso projeto, agora estão devidamente divididas. Eu vou selecionar aqui a camada do térreo, que é a camada na qual eu vou trabalhar agora. Bem, vou fechar o gerenciador de camadas, vou apertar O de orbitar para girar o meu projeto. E muito bem. Como nós sabemos, aqui nesta parte frontal do imóvel, nós temos a garagem. Antes que nós façamos a extrusão das paredes, nós vamos fazer duas coisas aqui. Eu vou selecionar a ferramenta linha, vou fazer um pequeno traço aqui. Observem, aqui e outro aqui. Para quê? Porque eu não vou ter uma parede na frente do imóvel, aqui vai ser um portão. Então, ok? Eu vou apertar o O de orbitar, vou aproximar, vou apertar a letra P de push, pronto. Selecionei a parede, observem, qualquer ponto que eu posicionar a ferramenta push, a parede externa ela está selecionada. Eu clico, seguro e vou subindo o ponteiro do mouse. Eu solto o ponteiro e vou digitar a medida padrão da altura, que é 2,80 metros. Como eu estou trabalhando em milímetros, eu tenho 2.800 milímetros. Digito e aperto Enter. Ok? Afastei. O de orbitar. Giro. Olha que bacana. A minha casa já começou a aparecer. Bem, eu tenho outras paredes aqui que ainda preciso completar. Então eu vou apertar P de push. Quando eu posiciono sobre o segmento, ele automaticamente é selecionado. Para que eu possa alinhar estas paredes com aquelas que eu já fiz, eu simplesmente clico, seguro o ponteiro do mouse e vou subindo. Depois, com o botão do mouse travado, eu levo até a extremidade da parede que eu já tinha feito a extrusão. Pronto. Solto. Aí está. Ela está precisamente na mesma altura do primeiro grupo de paredes que eu fiz a extrusão. Aqui ainda temos mais dois grupos. Eu estou usando a ferramenta orbitar para girar sobre o meu projeto. Muito bem. Vou aproximar. Vou apertar a letra P para voltar à ferramenta push. E vou puxar esta parede aqui. Eu levo. Observe que eu cliquei. Puxei para cima. Levei o ponteiro do mouse aqui nessa extremidade e solto. Pronto. Olha que beleza. Muito bem. Agora vamos a esta parede. Repetir o mesmo processo. Clico, seguro, elevo e puxo na extremidade de qualquer uma das paredes já levantadas. Pronto. E aí está. Eu tenho já a extrusão do meu térreo.
Bem, observem. Agora notem que, olhando de cima, nós vamos perceber que o piso ele está completamente selecionado dentro de todo o imóvel, garagem, corredor e a parte interna. Obviamente nós queremos separar os acabamentos externos do interno. Então eu simplesmente vou começar por aqui. Eu vou aproximar aqui desta porta principal de entrada. Eu vou apertar a letra L de linha e vou fazer isso aqui. Pronto. Fiz um segmento de reta aqui. Vou vir aqui na frente. Faço mais um segmento de reta aqui. E pronto. Vou afastar. Vou clicar novamente. Observem como a parte externa está separada da parte interna. Muito bem. Aqui estamos nós. Nosso imóvel está começando a aparecer. Como nós fizemos a importação da planta de um arquivo CAD, nós temos algumas correções que nós faremos no final. Observem que aqui nós temos uma janela principal. Eu vou apertar a letra T de trena para nós medirmos a largura dessa janela. Ela tem exatamente 2,5 metros. Muito bem. Aqui nós temos um traçado interno que indica o posicionamento da janela dentro da parede. Mas na parte de baixo eu não tenho janela. Então essa janela ela vai se projetar a partir de uma certa altura. Então o que vou fazer? Eu vou apertar a barra de espaço que me dá acesso à minha ferramenta padrão de seleção, que é esta daqui. Selecionar. Agora eu vou aqui na minha área de trabalho e vou selecionar esta linha. Vou apertar a tecla Ctrl no meu teclado, vou deixá-la travada. Observem que apareceu um sinal de mais. Vou clicar na segunda linha, solto e aperto Delete. Bem, agora vamos definir a altura da parede que vai ficar abaixo da janela da sala. Então nós vamos deixá-la com 1 metro. P de push, começo a subir, solto o ponteiro do mouse e digito 1000. Pronto. Aí está. Eu tenho a altura de 1 metro. Muito bem, aqui está. Você vai notar que existem algumas linhas sobressalentes que são resíduos da nossa importação do AutoCAD. Ao final, nós vamos eliminar todas essas linhas excedentes. Mas nós não vamos nos preocupar com elas agora. Ok? Muito bem. Aqui na área da cozinha, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu estou usando a ferramenta Orbitar, acionada através da tecla O. Eu vou aproximar. Vou trocar de ferramenta, vou usar a ferramenta padrão de seleção, barra de espaço no teclado, selecionei a primeira linha, aperto Ctrl e deixo pressionado, ok? Aparece o sinal de mais ao lado do meu ponteiro. Clico na segunda linha, solto tudo e aperto Delete. Muito bem, aqui está, vou afastar um pouquinho, vamos lá. Aqui na cozinha eu vou deixar ligeiramente mais elevada a base do vitrô. Então, P de push. Começa a subir. Aqui nós vamos colocar 1,10 metro. Então, 1,100, porque estou trabalhando com milímetros. Então, 1.100 milímetros corresponde a 1,10 m. Aperto Enter. Muito bem. Venho aqui.
ok? A base do meu vitrô da cozinha. Note, preste muita atenção nesse detalhe. Tudo isso que nós estamos fazendo deve ser feito na camada térreo. Porque se você não fizer, nosso projeto vai ficar meio atrapalhado no futuro. Então, observem, ele está tomando forma. Muito bem. Vamos definir agora a altura das portas. Vamos começar aqui pela porta da cozinha. Normalmente nós trabalhamos com portas com altura